Ok, né? O autoespaço ele é um conjunto especial dos subespaços invariantes, né? Ele é o que a gente mais vai usar. E eles são basicamente, se você pensar num espaço, num R3, por exemplo, para ter uma referência, e você tem retas passando pela origem no espaço, um autoespaço você pode pensar como uma linha dessa passando pela origem, e o T, a transformação, o que é que ela faz? Nessa linha em particular, ela pode mexer as outras linhas, né, de forma linear, ou seja, pode trocar a direção delas e tudo mais, mas algumas linhas, elas não mudam, né, elas vão permanecer iguais. E aí a ideia é estudar o operador linear através dessas linhas que se mantêm, porque a visão que a gente tem é que se a gente estudar as linhas que se mantêm, fica mais fácil de entender a ação do operador no espaço, beleza? Essa é a visão que eu gostaria que vocês tivessem. Então vamos lá, né? Para definição diretamente. Como eu já disse, o autoespaço é um caso particular de subespaços invariantes. E o que acontece? Definição. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo R e T um operador linear. Um alto valor ou valor característico, em algumas bibliografias, em alguns livros, eles usam valor característico. Eu prefiro alto valor, porque, enfim, estou acostumado a usar alto valor. Mas são sinônimos. De T é um escalar C em R, tal que existe um vetor não nulo V, tal que T de V é igual a C de V, né? Ou seja, basicamente ele só multiplica, não muda a direção, não troca esse vetor por outro, só multiplica ele por um escalar, ou seja, ele só aumenta de comprimento ou diminui, dependendo do valor de C, né? Se C é um valor característico, então, para qualquer V, tal que T de V é CV, ou seja, V é um autovetor e C é um autovalor, né? É chamado, qualquer um desses vetores é chamado um vetor característico, ou um autovetor de T associado ao valor característico C. Então, os dois vão estar sempre em conjunto, né? Um valor característico está associado a um ou mais vetores característicos, né? E vice-versa, um vetor característico, ou autovetor, ele está associado a um ou mais autovalores. Beleza. B. A coleção de todos os V's tais que T de V é igual a CV é chamado espaço característico, autoespaço, associado com C. A ideia basicamente é o seguinte: você vai encontrar um subespaço, né? Uma reta inteira, ou até um plano, ou enfim, subespaços, né? Que todos eles têm essa característica. A gente vai ver nos exemplos, mas é como se, por exemplo, você não vai ter um vetor, por exemplo, se você tivesse no R2, 1, o parzinho no R2, 1, ele é o vetor característico e não existe mais nenhum no espaço. Não, inclusive todos os múltiplos, nesse exemplo que eu estou dando, se 1 é autovetor, todos os múltiplos de 1, por exemplo, 2, 2, 3, 3, ou qualquer múltiplo fracionário também, ou irracional, ele também seria autovetor. Então, a gente vai ter, na verdade, um subespaço inteiro como espaço característico, né? O autoespaço. Vamos focar em como encontrar agora, né, esses autovetores e autovalores. Porque esse é o grande trabalho. Embora o nosso objetivo vá ser, no final, entender o operador através desses autovetores e autovalores, a gente primeiro precisa entender como podemos isolar esses autovetores, né? E aqui, ó, eu escrevo que o autoespaço, como eu referi aqui, né, é o espaço de todos os vetores que satisfazem essa condição T de V é lambda V. Aí aqui, cada lambda vai ser um autoespaço diferente, né? Enfim, porque quando você calcula, digamos que você tenha dois autovalores, né? 3 e 2, por exemplo. Os vetores que você aplica a T e dá 2V formam um conjunto, que é disjunto, e aí você pode até tentar demonstrar, acho que depois a gente pode fazer até como um exercício, do conjunto, por exemplo, V3, que é o conjunto que você aplica T a V e dá 3V. Então, cada autovalor ele vai dar um espaço diferente, né? Até disjunto. Beleza? Não disjunto completamente, porque, como você sabe, os subespaços sempre têm o zero, né? Então, eles vão ter pelo menos o zero em comum. As outros não.
Pela própria definição de alto valor e alto vetor, o que é que a gente tem, né? Se um vetorzinho é alto vetor dessa operação, associado a um lambda, então ele vai valer essa relação aqui. T de V é lambda V. Né? Afinal de contas, V é alto vetor associado ao alto valor lambda. Disso eu posso puxar esse cabrinha aqui para cá, para o lado esquerdo, né? E reescrever isso da seguinte forma. Vejam, notem isso aqui. Esse I representa a função identidade. Né? Se eu pego essa diferença de operadores, você pode pensar até como diferença de matrizes, como a gente vai entender melhor mais à frente. Se a gente pega essa diferença de operadores e aplica a V, a gente aplica, na verdade, a cada um dessas transformações a V individualmente, faz a subtração. Então ficaria TV menos lambda I aplicada a V. I é a identidade, então lambda I aplicada a V é lambda V, beleza? Então esse lado direito aqui é igual ao esquerdo, só para esclarecer. De modo que, aqui eu explico, né, que o I é o operador de identidade, e aí a gente tem essa primeira informação, que é o seguinte: se V é um alto vetor associado ao alto valor lambda, então o V, você poderia dizer de forma diferente, o V está no núcleo dessa diferença aqui, né? T menos lambda I, não qualquer lambda, né? Lambda tem que ser o alto valor associado. Em resumo, significa que a gente vai, para encontrar os autovetores, ter que resolver um sisteminha, né? Encontrar o espaço que se anula naquele sisteminha, como a gente vai ver mais à frente. E é exatamente um exemplo desses que vocês viram na lista, certo? Deixa eu dar uma exibida aí no que a gente, no exemplar que a gente fez, né? Deixa eu abrir aqui o whiteboard. Ora, deixa eu pegar um exemplo em que eu basicamente saiba, ter uma noçãozinha de como será o nosso autoespaço, né? Basicamente ele está dizendo o seguinte, que V é alto vetor de T associado a lambda se T é igual, T de V, desculpa, é igual a lambda V, que é equivalente a dizer T de V menos lambda V é igual a zero, que, né, eu poderia escrever assim. O V é basicamente a identidade aplicada a V, né? Enfim, identidade é aquela transformação que leva V em V, né? Que leva ele nele mesmo. De modo que, se eu quiser, eu escrevo dessa forma. Certinho? O que eu quero dizer com isso, certo? Num exemplo numérico. Bem, se eu quero um exemplo prático, né, eu posso pensar aqui nesse operador T. Deixa eu até botar dessa forma, porque eu acho que isso está gerando alguns probleminhas para vocês também. Vou pegar aqui o operador 5533. Certo? Se eu digo que a matriz, se eu não especifico também, eu digo que a matriz desse operador é esse, é porque ela normalmente vai estar na base canônica. Então, como é que eu faço para recuperar T de XY? Né? XY aqui, os valores canônicos, né? Os valores que na verdade são T de X vezes é 1 mais Y é 2. Belezinha? E quem são, quando a gente separa aqui, né, usa a linearidade, T de E1 mais Y, T de E2. E o que é que são esses caras, né? Esses carinhas aqui nas colunas, certo? Esses carinhas na coluna são os coeficientes dessa imagem do primeiro, do segundo, etc., né? Ciência dos vetores, aplicados, esses coeficientes nos vetores básicos, né? E quais são os vetores básicos no caso do R2? É 1, é 2. Então vai ficar assim. X, e aqui eu boto ponto, aqui. 5 é 1,
mais 3 é 2, certo? A imagem desse cara, os coeficientes dele, como toda aquela teoria que a gente viu na primeira unidade, né? E aqui y, 3 é 1, 5 é 2. E aí organiza, né? Organizando e sacando quem são as coisas, você vai obter o seguinte. 5x daqui, né, vezes 1, e aqui 3y, esse cara tudinho é 1. E o outro cara, 3x mais 5y é 2. Beleza? Bem, como o E1 e o E2 são aqueles vetores básicos, né, o 1, 0 e o 0, 1, então isso aqui pode ser escrito simplesmente assim, 5x mais 3x mais 5y. Vocês conseguem capturar isso aí com relativa tranquilidade, né? Enfim, o que eu quero é, já que a gente sabe quem é t de x, y, a gente acabou de dizer que t de x, y é 5x mais 3x mais 5y, é o seguinte: encontrar autovalores e autovetores. Aqui eu não vou me preocupar em encontrar autovalores não. Eu vou dar já o autovalor a você e vou pedir que você me diga quem são os autovetores associados, né? Aqui eu sei que são dois autovalores dessa questão, o 2 e o 8. Não me perguntem agora como é que eu sei isso, porque tem um processo, mas eu ainda não ensinei. Eu só quero que a gente, caso alguém te dê um autovalor, você consiga me dizer quem é o autovetor. Ora, isso é simples, né? Você vai pegar t e aplicar um vetor qualquer. xy representa esse vetor qualquer. E você quer que ele seja lambda vezes esse vetor qualquer, né? No nosso caso, a gente vai ter duas situações, né? T de xy sendo 2xy, pelo primeiro autovetor, né, valor, e t de xy sendo 8xy. Belezinha? Esses dois carinhas aí. E o que acontece? Eu vou montar, obviamente, o sistema, né? Porque o t de xy tem uma expressão para isso, né? Qual é a expressão? Olha aqui. Vamos lá. 5x mais 3y igual a 2x. 3x mais 5y, né? 3x mais 5y igual a 2y. Ora, resolvendo o sistema, vamos puxar esse cara para o lado de cá. Esse cara para o lado de cá. Vai acontecer o seguinte na primeira equação. Em geral, quando a gente procura autovetores, vai acontecer que o sistema vai ter infinitas soluções, né? Porque, como eu disse, não vai ser um vetor apenas, vai ser uma família de vetores, né? um subespaço de vetores. Nesse caso aqui, quando eu puxo esse cara para cá, vai ficar 3x mais 3y igual a 0, concordam? Em outras palavras, se eu dividir 3 aí e tudo mais, vai ficar x igual a menos y, 1, né? O outro você pode ver que vai ser a mesma coisa, passou para cá, ó, vai ser 3x mais 3y igual a 0, que dá o mesmo resultado, né? Então esse cara aqui, ele vai determinar o meu primeiro autovetor, né? Que é o seguinte: no lugar do x é menos y e o y está livre. Ou seja, o espaço associado a esse lambda 1 vai ser os múltiplos dos vetores menos 1, 1. Beleza? A mesma categoria de conta eu vou resolver para encontrar o outro autovetor, que é 5x mais 3y igual a 8x. E aqui embaixo, 3x mais 5y igual a 8y. E aí, fazendo o procedimento, passando esse cara para o lado de lá, eu vou ter menos 3x, concorda? Eu passo esse daqui subtraindo, mais 3y igual a 0. Embaixo, quando eu passo subtraindo, vai dar uma equação semelhante, né? Inclusive equivalente, para encontrar o subespaço. Simplifico aqui tudo, eu vou ter que x é igual a y no final.
certinho? De modo que eu tenho que o vetor é xy, desculpa. Posso botar, estou usando y, né? O x é igual a y livre. Então, o v associado ao segundo autovetor vai ser esse carinha aqui, certo? Então, eu tenho uma base, inclusive de autovetores, né? Que é o menos 1, 1 e o 1, 1. Certo? Pode ser em geral, aqui é no R2, né? Pode ser em geral que eu não consiga formar uma base exclusiva de autovetores. Mas nesse caso aqui que eu consegui, se eu tentar escrever T, para dar um nome diferente, né? Porque como a gente usa B para base canônica, normalmente, embora não seja algo obrigatório, eu vou usar belinha aqui. Então, belinha, o que é que acontece? Você, se escrever essa transformação nesta base, você vai observar que a matriz vai ser desse tipo: 2, 0, 0, 8. Matriz mais simples que essa é impossível, né? E aí a gente consegue, assim, uma matriz que não seja nula. E aí a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue, por exemplo, calcular polinômios nessa matriz. Porque é fácil, enfim, isso vai ser importante em algumas outras aplicações. Eu vou deixar isso para lá e a gente fecha essa ideia aí aqui por enquanto, certo? Deixa eu só voltar para a apresentação para ver o que eu tenho mais a dizer. Aqui são alguns teoremas, eu dizendo que é basicamente eu provando que não vai ser só um vetor que vai ser autovetor do conjunto, vai ser um subespaço, né? Ou seja, os múltiplos todos, o espaço gerado por aquele vetor, ele também é só formado por autovetores. Qualquer um representante que você pegar naquela reta, que é lambda vezes o vetor original, o alfa vezes o vetor original, você vai ter que eles são autovetores também. Deixa eu ver se tem mais alguns exemplos que eu posso explorar com vocês. Pronto, aqui são alguns casos onde eu verifico, vocês podem ler, está bem explicado aí, que é basicamente o seguinte: quando eu escrevo, aqui está tudo na base canônica, desculpa, aqui tem um errozinho, certo? Não sei se isso pode ter gerado alguma confusão, mas obviamente essa matriz aqui não representa uma transformação do R em R, né? Do R4 no R4, porque os vetores estão no R4. Aqui eu só posso multiplicar com vetores no R4. Eu vou corrigir e coloco lá no Classroom. Mas aí, vejam, o que acontece? Aqui é a transformação, né, na base canônica, certo? Como ele deixa aqui explícito. E aqui são os vetores coordenadas na base canônica, né? Ou seja, esse daqui é um vetor que, enfim, se você quiser recuperar o vetor no R4, é só pegar esses caras e jogar na base canônica. Vai ser exatamente 1, 0, 4, 0, porque a base canônica é a base trivial, né? Mas enfim, aí você pega, se você quiser ver o que é o resultado dessa transformação aplicada a esse vetor V2, basta pegar essa matriz e multiplicar por esse vetor V2 aqui. O mesmo para o vetor V1. Eu pego essa matriz, se eu quero saber quem é T de V1, eu pego essa matriz e aplico esse cara. Comecei fazendo aqui, ó, fazendo isso aqui. Desculpa. E aí eu observei que quando eu aplico essa matriz nesse vetor, ele me deu 6 vezes o vetor original. Ou seja, esse 1040, ele é um autovetor dessa transformação definida na base canônica por essa matriz. Certinho? Aí eu fiz a mesma coisa no outro e descobri que ele era um autovetor de alto valor 1. Certo? Confiram as contas aí para ver se está tudo certo. E aí o que foi que eu fiz? Certo? Eu peguei esses dois primeiros vetores de uma nova base, né? Não mais a base canônica. Peguei esses dois primeiros vetores, sendo aqueles que são esses que são autovetores aqui, né? Esses dois primeiros vetores da base são os autovetores. E aí eu completei a base com esses dois caras, né? Você pode conferir que eles são LI,
né? Você pode conferir isso visualmente como? Se você colocar esses caras como linhas de uma matriz, você vai perceber que quando você coloca como linha de matriz, ele forma uma forma escada. Se ele forma uma forma escada completa, isso vai ser sempre linearmente independente, beleza? Então, essa base aqui, esse conjunto aqui tem que ser LI, logo, como é um conjunto LI no R4 com 4 vetores, ele é necessariamente uma base. Beleza, e quando eu escrevo isso, e faço todo aquele processo de escrever a matriz nessa base, eu obtenho que T do primeiro vai ser, T do primeiro vetor é 6 vezes o primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo, 0 vezes o terceiro, 0 vezes o quarto. Eu fiz até um exemplo parecido aí no último vídeo que eu mandei, certo? Quando eu faço a mesma coisa com o segundo vetor, eu vou ver que é 0 vezes o primeiro, 1 vezes o segundo, 0 o terceiro, 0 o quarto, que é essa segunda coluna. As últimas duas são um pouquinho mais complicadas, mas também nada demais. Você pega o T desse cara ali, né? Ou seja, pega essa T original aqui e aplica nesse vetorzinho, sendo que você vai ter que lembrar que você vai ter que escrever nessa nova base, né? Os coeficientes que vão aparecer aqui não vai ser imediatamente o resultado, vai ser esse resultado sendo que escrito nessa base escolhida aqui. A mesma coisa para a última coluna. E eu obtenho essa matriz, que ela tem o seguinte: se você olhar para esse bloco 2×2 formado pelos dois primeiros vetores, que são autovetores, ele tem embaixo do bloco, né, outro bloquinho formado apenas por zeros, né? Caracteriza os espaços invariantes, como a gente vem falando, né? E aqui não, aqui, enfim, os blocos, né, aqui se você pensar nesse bloco de cima, não tem só zeros embaixo e assim por diante, né? Então, os espaços, só esses dois aqui formam um espaço invariante, né? Nessa escolha aí que eu fiz de base, beleza? Pronto, basicamente isso aqui fecha. Vocês podem dar uma lidinha aí no conteúdo, certo? E aí eu vou fazer outro vídeo falando sobre os polinômios característicos, que aí sim a gente vai ter um método para calcular os autovalores, beleza? É isso aí.